Olá, galerinha! Vamos começar mais uma aula de história. Os habitantes do Brasil, apostila página 236 até 246. Os habitantes do Brasil. Você sabe como viviam os primeiros habitantes do Brasil? Como você acha que foi o contato entre portugueses e indígenas? Na sua opinião, o modo de ser, de viver dos primeiros habitantes do Brasil mudou depois que eles encontraram com os europeus? Como que foi isso, crianças? Pensem um pouquinho e respondam aqui para a Pro. E você sabe o que é colonização? Também respondam aqui para a Pro. Os indígenas. No final do século XV, aproximadamente 5 milhões de indígenas habitavam o território onde se localiza o Brasil. A população indígena era formada por muitos povos diferentes, tupinambãs, Yanomamis, tupiniquis, apiacás e bororós. Cada um desses povos possui sua própria cultura, como seus costumes, línguas e maneiras de se organizar e viver. Observe a imagem, alguns povos que habitavam o território brasileiro. Indígenas apiacá, indígenas bororó e os indígenas botocudo. Cultura é um conjunto de costumes e valores construídos e transmitidos historicamente por um grupo de pessoas. São exemplos de elementos culturais a linguagem, a religião, as relações afetivas, as festas populares e os costumes alimentares. O modo de vida dos indígenas. Apesar de serem diferentes entre si, os povos indígenas apresentavam algumas semelhanças, como nas formas de trabalho, na maneira de educar as crianças e em suas crenças religiosas. A distribuição de bens. Não havia acumulação de bens, produziam apenas os alimentos essenciais para a sobrevivência e possuíam apenas o necessário para se vestir e realizar suas tarefas do dia a dia. Os indígenas obtinham seus alimentos por meio da caça, da pesca, da coleta de frutas, cultivavam mandioca, feijão e milho. Caso faltasse algum alimento, eles realizavam trocas entre si para suprir suas necessidades. A educação. A educação das crianças não era somente dos pais, mas de todas as pessoas da aldeia. As crianças, desde os primeiros anos de vida, adquiriam suas aprendizagens observando as atividades dos adultos. Os idosos eram muito respeitados, sendo os responsáveis para transmitir a cultura indígena para os mais jovens. A divisão do trabalho. Os homens eram responsáveis pela caça, pesca, construção de casas e defesa da aldeia. Já as mulheres pelo cultivo, colheita agrícola e a produção de utensílios como cestos, vasos de cerâmicas, redes e adornos, tendo grande utilidade dentro do espaço doméstico. A religiosidade estava presente em todos os aspectos da vida dos povos indígenas. O pajé, líder espiritual, exercia um papel fundamental, por serem pessoas de mais idades e com mais vivência, possuíam habilidades sobrenaturais, assumiam o papel de curandeiros, sendo muito respeitados por todos nas sociedades indígenas. A chegada dos portugueses. No dia 22 de abril de 1500, os indígenas que viviam no litoral da Bahia tiveram uma grande surpresa. Viram grandes embarcações se aproximar da praia. Essas embarcações foram comandadas por Pedro Álvares Cabral. Esse encontro entre indígenas e portugueses provocou grande estranheza nos dois grupos devido ao modo de vida diferente de ambos, como mostra a imagem aqui. Caminhos que os portugueses fizeram até chegar ao Brasil. Rotas dos navegadores portugueses. A primeira viagem, saíram de Portugal e chegaram até a África. Viagem de Vasco da Gama. Saiu de Portugal, passou pela África e chegou até a Índia. Pedro Álvares Cabral
saiu de Portugal, chegou no Brasil, passou pela África e também chegou até a Índia. O encontro visto pelos portugueses. Eles ficaram muito surpresos com a aparência dos indígenas. Gente parda, cabelos compridos, andavam todos nus, traziam seu arco e flecha, bem dispostos. Como descreveu Pero Vaz e Caminha, escrivão da Esquadra de Cabral, no trecho da carta que enviou ao rei de Portugal. O encontro visto pelos indígenas. O texto descreve o ponto de vista em relação à chegada dos portugueses. Eles avistaram cabaças gigantes flutuando pelo mar, arrastadas por enormes asas, homens peludos, que fediam muito, deviam ser inimigos da água, pois nunca entravam nela, e vestiam muitas roupas. Portugal toma posse do Brasil. Depois da viagem de Cabral, Portugal tomou posse das terras brasileiras em busca de riquezas. O primeiro produto foi o pau-brasil, árvore da qual se extraía uma tinta vermelha utilizada para tingir tecido. Esse corante era muito valorizado na Europa. Cortavam e levavam para os navios que transportavam para a Europa. Os portugueses se sentiam superiores aos indígenas, quiseram impor sua cultura, costume aos povos nativos. O início da colonização. Para melhorar a exploração do recurso natural, a coroa portuguesa criou as feitorias ao longo do litoral brasileiro. Eram construções utilizadas pelos colonizadores portugueses como postos comerciais. Nelas eram armazenadas e negociadas mercadorias como o pau-brasil, que seriam enviadas para Portugal e serviriam para proteger o território contra possíveis ataques de outros exploradores, como os franceses. Com receio de perder as terras encontradas, o governo português deu início ao processo de colonização. O primeiro cultivo agrícola foi a cana e a produção de açúcar com o objetivo de vendê-lo na Europa, que era muito valorizado. Os primeiros canaviais foram cultivados na vila de São Vicente em 1532, sendo construído o primeiro engenho do Brasil. Engenho é o nome do local onde se produz o açúcar. Atividade para assar. Primeiro, encontre no diagrama a seguir palavras que completam as afirmações sobre o modo de vida dos indígenas. Vocês vão ler aqui a letra A, B, C e D. As palavrinhas que vocês encontrarem aqui, vocês vão estar completando essa atividade. 2. Na página 240, você conheceu a Carta de Caminha, escrivão português. Com base nesse documento, escreva quais foram as principais impressões que os portugueses tiveram sobre os indígenas. 3. Na página 241, você viu um texto que tenta imaginar o que os indígenas pensaram quando viram os portugueses pela primeira vez. Com base nesse texto, quais teriam sido as primeiras impressões dos indígenas sobre os portugueses? Atividade para casa. Primeiro, leia o texto a seguir e responda as questões. Então, crianças, agora vocês vão realizar a leitura desse texto. Agora que vocês leram, vocês vão responder a letra A. De acordo com o texto, como era chamada aquela terra cheia de palmeiras? Como viviam seus habitantes? B. Quem eram os homens que vieram de terras distantes? O que eles fizeram? Você estudou que os povos indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. Apesar de existir algumas semelhanças entre os povos indígenas, cada etnia tem seu modo de viver, sua cultura. Os portugueses chegaram aqui em 1500 e colonizaram o Brasil. Bons estudos, até a nossa próxima aula, galerinha. Tchau!